Vamos falar de São Paulo agora, outro que viaja também nessa rodada de Campeonato Brasileiro, e o Edu Afonso chegando conosco e as informações do time de Hernan Crespo. Tudo bem, Edu? Bem-vindo, amigo. Beijo pra você. Oi, Glaucia. Tá tudo bem contigo? Boa tarde aos comentaristas no estúdio, ao fã de esportes. Hoje pela manhã o São Paulo deu sequência aqui no CT à preparação da equipe para o jogo contra o Juventude, que acontece quinta-feira em Caxias do Sul. Vai pegar uma friaca danada lá, fala-se em 6 graus de temperatura na hora do jogo. Mas o São Paulo está numa semana bem tranquila e nem isso vai tirar o entusiasmo após a vitória contra o Corinthians no Majestoso, que tirou o São Paulo um pouquinho da proximidade da zona de rebaixamento, mas ainda é pouco, 2 pontos apenas. Por isso, os jogos desta semana contra a Juventude fora e Fluminense em São Paulo domingo são fundamentais para o São Paulo largar de vez esta posição desconfortável e já começar a mirar outras situações dentro do Campeonato Brasileiro. Bem, sobre o time, 2 são as dúvidas do técnico Hernan Crespo. Ele vai ter o trabalho desta quarta-feira para definir. O Enzo Dias teve um mal-estar no aquecimento, sábado foi substituído pelo Wendel, que jogou bem, talvez a melhor partida dele com a camisa tricolor, deu assistência para um dos gols do Luciano e por isso, como o Enzo Dias já voltou a trabalhar, quem será o escolhido passa por esse treino de quarta-feira. E para a vaga do Oscar, que saiu logo com 15 minutos, uma lesão séria nas vértebras, vai perder de 4 a 8 semanas. Pode ser o Alisson, que entrou bem nesta posição, ou pode o Crespo, de repente, colocar um terceiro atacante. Ferreirinha, Lucas Ferreira, Dineno, tem muita gente de olho nesta posição. Mas a tendência que não é que o esquema 3-5-2 seja mantido. Além do Enzo, também o Mike, lateral direito, que se contundiu na base, está de volta, está treinando durante a semana e é uma opção para o lugar do Cédric, que é o único lateral direito de ofício do atual elenco do São Paulo. Dito isso, o São Paulo está no mercado para reforçar a equipe. São Paulo precisa de um lateral direito, precisa de um zagueiro e agora com a lesão do Oscar quer também um meio-campista ofensivo. Mas não há dinheiro para 3 contratações. Então qual pode ser a solução, Glaucia? De repente achar um lateral direito que também jogue de zagueiro, um zagueiro destro, e com uma só contratação ocupar as 2 posições de defesa. Mais ou menos a história do Ferrarese, que é zagueiro, mas joga também de lateral direito. Só que é o contrário, um lateral direito que jogue como zagueiro. Se o São Paulo conseguir isso, sobrará mais dinheiro para tentar este meio-campista para ser aí uma opção ao Oscar durante a sua ausência. Ou então, o Hernan Crespo terá que esperar a recuperação total do Lucas Moura, que joga nesta posição de meio de campo. Dito isso, o São Paulo tem, na verdade, assim, para contar como reforço, o Gonçalo Tapia. Ele jogou só 12 minutos contra a equipe do Corinthians, tinha sido anunciado um dia antes, mas agora treinou mais essa semana, está bem entrosado, foi apresentado ontem e passa a ser mais uma opção ofensiva para o técnico São Paulino. É isso, São Paulo no mercado, mas principalmente dentro de campo, querendo se afastar de vez de uma situação desconfortável ainda no Campeonato Brasileiro. Mas trabalhando, como eu disse, sob um aspecto de astral muito melhor do que estava antes do clássico contra o Timão no final de semana. Volto com você, Glaucia, boa sequência. Salve, salve, nação São Paulina! Vamos trazer as informações do Tricolor aqui nesta terça-feira, né? São Paulo focado aí no mercado da bola. Rapaz, surgiu aí uma galera do Atlético Mineiro que vai ser cotada no São Paulo. Daqui a pouco eu quero trazer alguns nomes aí que pode ser interessante pro Tricolor, né? A primeira delas, né, vocês viram aí a informação do Eduardo Afonso, também a informação do André Hernan, no UOL trouxe, que eu falei desde ontem, é de que o São Paulo tá focando aí em alguns reforços, dentre eles lateral, zagueiro e também meia para substituir o Oscar, né? Quanto à defesa aí, né? O São Paulo quer usar o modelo aí padrão Danilo que o Flamengo fez de contratar um lateral que joga de zagueiro ou um zagueiro que joga de lateral. Essa é a ideia do São Paulo. Eu acho um erro porque a gente tem o Ferrarese que faz isso e não deu muito certo. Um nome que eu acho que vai começar a pintar no São Paulo aí mais vezes, mais forte, eu digo, na verdade, é o do Rafael Tolói, que joga de zagueiro e também joga de lateral, né? O Tolói aí que já teve passagens pelo São Paulo, já foi até, não foi ventilado, né? Mas teve seu nome ligado ao São Paulo, até porque ele deseja voltar ao Brasil e o nome do Tolói seria o nome que pintaria com certeza no São Paulo
quando ele de fato abrir negociações com clubes brasileiros. Eu também não gosto. Eu acho que não seria interessante. Acho que o São Paulo precisaria de um lateral que apoie, um lateral que ataque. Até porque um lateral que defende a gente já tem, que é o Cedric. E depois pra frente do meio de campo ele não faz tanta coisa. Então eu acho que o São Paulo deveria ter um lateral mais ofensivo. Mas o nome do Tolói deve aparecer aí, ser ventilado no São Paulo por conta dessa informação do Éder Traschini do UOL, que o São Paulo busca um zagueiro lateral, né? Um lateral zagueiro. Vamos ver como é que vai ser aí essa questão. O São Paulo precisa focar nessas contratações, porque logo tem os mata-matas aí e vai precisar escrever gente, principalmente na Libertadores, né? Escrever alguns jogadores nessa próxima fase. Vamos ver como é que vai ser. E quanto ao meia que o São Paulo quer, a informação do Globo Esporte é a seguinte: São Paulo quer um meia versátil para a lateral direita e coloca meia no radar após lesão de Oscar. E aí, cara, tem alguns nomes aqui. Dentre eles, o primeiro, que é o do Paulo Henrique Ganso, que é um jogador conhecido também com passagem no São Paulo. Ele não tá vivendo de amores lá com o Renato Gaúcho. Teve até uma treta naquela Copa do Mundo de Clubes lá. Teve um desacerto dele com o Renato, e é um nome que vai ficar livre no mercado e o São Paulo poderia ficar de olho. Vocês aceitariam Paulo Henrique Ganso no São Paulo, ou acha que ele não seria esse jogador que encaixa aí nos modelos do Oscar? Lembrando também que o Ganso chegou a atuar várias vezes como um segundo volante, algo que o Oscar fez no São Paulo recentemente também. Então eu acho que seria um nome aí que o São Paulo pode pensar, mas tem que ver a questão da idade, tem que ver a questão física, ele não está sendo aproveitado lá, e então tem que ver todos esses fatores. Outros nomes que podem surgir aí, porque, cara, acabou de explodir uma bomba lá em Minas, sobre mais da metade do elenco do Atlético Mineiro começou a pedir rescisão contratual por falta de pagamento. E tem alguns nomes bem conhecidos, inclusive um ex-São Paulo está nessa lista. Tudo começou com o Rony, né, ex-Palmeiras, colocou o Atlético na justiça lá, já até se despediu dos companheiros porque pediu a rescisão. Quando um time deve, acho que 3 salários, o jogador pode pedir a rescisão e sair sem nada, né? Sair de graça. E aconteceu com o Rony. Daí apareceram Scarpa, que é um nome que já foi ventilado no São Paulo num passado recente, quando ele ia vir pro Brasil, né, que ele saiu do Nottingham Forest. São Paulo tentou a contratação, porém ele acabou no Atlético Mineiro. Outro nome, Igor Gomes. A gente sabe, o Igor Gomes já foi treinado pelo Crespo. Dá pra dizer que a melhor fase dele, se é que teve uma melhor fase, foi com o Crespo. Ele jogou bem ali numa passagem com o Crespo e não dá pra descartar, né? Um cara que conhece o São Paulo, viria sem custos, até porque se desligaria lá do Atlético de graça, né? Então não dá pra descartar, por mais que a torcida não aceite, no caso eu também não gosto, mas não dá pra descartar, pensando que o São Paulo não tem dinheiro e precisa de jogadores, não dá pra descartar. Outros nomes que surgiram aí, mas aí não se encaixa no São Paulo, mas é só para eu completar essa informação aí de Minas. Pode ser que apareça também. O Bernard é um deles. O São Paulo estava na busca de um ponta, né? Então tem o Bernard, tem o Júnior Santos, tem o Gabriel Menino, que também seria um jogador de meio campo aí também, nessas características, um volante meia que joga de lateral, versátil, um jogador versátil de meio de campo, o Menino seria, mas surgiu uma lista enorme lá de jogadores. Outro nome que tá no Galo, que o São Paulo tentou muito, foi o Natanael, lateral direito. O São Paulo busca um lateral, o Natanael tá no Atlético, ele ainda não apareceu nessa lista de jogadores que pediram a rescisão, mas não dá para descartar, né? Se abrir uma debandada lá no Atlético, não dá para descartar que ele também apareça. Meu sonho seria o Hulk no São Paulo. É óbvio que isso aí não vai acontecer, mas eu falo que se o Hulk decidir fazer isso que os outros jogadores estão fazendo, pular fora do barco, o Atlético Mineiro vai fechar as portas com certeza. Modo de dizer, é claro. Mas e aí, vocês gostariam de ver Igor Gomes ou Ganso, né, de volta ao São Paulo
E o que vocês acham? Será que dá para o São Paulo tentar o Scarpa? Seria algo interessante para essa questão do meio-campo aí? Eu acho que seria um sonho também legal. Do Atlético eu gostaria tanto do Scarpa quanto do Hulk, mas eu sei que o Hulk não vai acontecer. O Scarpa seria um bom nome para o tricolor, já que o São Paulo tentou. Quem sabe a Superbet não vem aí, ó. Já começa com S. O que vocês acham? Superbet, já o nome do Scarpa aí na camisa com o S da Superbet. Não dá pra descartar, né? Vamos ver como é que vai ser aí São Paulo de olho no mercado. Mas eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários, beleza? Deixa o like aí, se inscreve no canal, ative o sininho, fiquem todos com Deus. Até a próxima, valeu, fui!